Meus amigos, o que vamos abordar a partir deste momento é uma questão que interessa a todo o povo brasileiro. O futuro do nosso país está em risco diante das ameaças que pairam contra a democracia do nosso país e o futuro econômico e social da nação brasileira. O que eu pretendo, a partir deste momento, é abordar o seguinte tema. O tema de que o Brasil precisa de um governo de salvação nacional para não ter seu futuro comprometido. É este o objetivo da nossa apresentação a partir deste momento. E o que nós pretendemos é demonstrar a necessidade de que o futuro presidente da República eleito em substituição a Jair Bolsonaro constitua um governo de salvação nacional. Eu vou demonstrar o porquê dessa necessidade. Esta conclusão resulta da reflexão que fizemos sobre as ameaças que pairam sobre o futuro democrático, econômico e social do Brasil, com o resultado das próximas eleições presidenciais e parlamentares. Incluo as duas, porque hoje, em nosso país, aliás, desde que teve início a redemocratização do país, todos os governos instalados no país tiveram que estruturar uma coalizão com o parlamento, de modo que quem governa o país não é só o poder executivo, é também o parlamento. Daí a importância de que nas próximas eleições presidenciais hajam as melhores escolhas, não só do presidente da República, mas também dos parlamentares, a fim de que o Congresso Nacional ele esteja à altura da necessidade do país neste grave momento em que nós vivemos. Então, lhes falamos da necessidade da constituição de um governo de salvação nacional. E disse também que esta conclusão resulta da reflexão que fizemos sobre as ameaças que pairam sobre o futuro democrático, econômico e social do Brasil. Esta reflexão leva à conclusão de que o Brasil poderá se defrontar com o fim da democracia. Se Jair Bolsonaro vencer ou perder as eleições, e os partidos que lhe dão sustentação forem vitoriosos nas próximas eleições. O fim da democracia poderá ocorrer porque Bolsonaro vem atentando sistematicamente contra as instituições democráticas desde que assumiu o poder. E observe bem para esse detalhe que vamos lhes falar. Ele vem atentando sistematicamente contra as instituições democráticas desde que assumiu o poder. E não aceitará, essa é a minha percepção, o resultado das eleições, se elas lhes forem desfavoráveis. Haja vista que ele sabe que, fora do poder, sem a imunidade presidencial atual, responderá pelos inúmeros crimes e responsabilidades que praticou no exercício do governo. São exemplares são exemplares do evento de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E é também exemplar
o episódio recente de concessão do indulto da pena aplicada pelo STF contra o fascínio deputado bolsonarista Daniel Silveira. Tanto o evento de 7 de setembro quanto este configuram uma ameaça efetiva contra a Constituição, as instituições democráticas existentes no nosso país. Bolsonaro tentará, como medida de desespero, diante da ameaça de, estando fora do poder, ser penalizado pelos crimes que praticou. E antes dessas ameaças, ele tentará, como medida de desespero, realizar um golpe de Estado. Observe bem, antes, durante ou mesmo depois das eleições. Contando para isso com o apoio de policiais militares, de parte das Forças Armadas, que foram de partidos políticos, todos cooptados pelo governo Bolsonaro, policiais militares com benesses que o Bolsonaro vem lhes proporcionando. Parte das Forças Armadas que também foram agraciadas com várias medidas que as beneficiam. Os partidos políticos que têm contado com verbas poupudas para realizarem seus projetos políticos, além desses apoios de policiais militares, de parte das Forças Armadas e de partidos políticos, que lhe dão sustentação no Congresso Nacional, ele conta com amplos segmentos da população brasileira, da ordem de 30%. Sobretudo, essa possibilidade de golpe de Estado se tornará mais concreta se Lula for eleito presidente da República. Não tenho dúvidas com relação a isso. Além da democracia brasileira poder chegar ao fim, o Brasil continuará estagnado economicamente, apresentando medíocre desempenho econômico, com baixas taxas de crescimento, elevado desemprego, desindustrialização do país e endividamento público excessivo, se Bolsonaro se mantiver no poder, ou se os vencedores das próximas eleições, observe bem isso, os vencedores das próximas eleições presidenciais e parlamentares, mantiverem um modelo econômico neoliberal, com o governo continuando a adotar uma postura subalterna em relação ao capital internacional, como vem ocorrendo durante o atual governo. Tudo leva a crer que, mesmo sendo eleito um presidente da República, esta é uma conclusão também que eu tiro, que não seja Jair Bolsonaro, o modelo econômico neoliberal será mantido. Por quê? Porque todos os demais candidatos a presidente da República estão buscando apoio de representantes do mercado, sobretudo financeiro, e de partidos de direita e centro-direita para se elegerem. Além disso, esses candidatos poderão não contar com a maioria parlamentar suficiente para promoverem, observe bem para isso, uma ruptura com o modelo econômico liberal e com o capital internacional. Isso significa dizer que muito dificilmente a grave crise econômica em que se debate o Brasil, desde 2016, já estamos há 6 anos enfrentando esse problema, muito dificilmente a grave crise econômica em que se debate o Brasil, desde 2016, será superada pelo futuro governo, seja com a manutenção de Bolsonaro no poder, seja com a eleição de outro presidente da República, na medida em que, para se elegerem, eles vão ter que fazer concessões, por exemplo, ao mercado, ao capital financeiro. Lula, por exemplo, se elegeu em 2002, tendo que produzir a chamada Carta aos Brasileiros,
em que se comprometia a não mexer nos interesses do sistema financeiro existente no país e nos interesses do capitalismo que prevalece em nossas sociedades. O Brasil continuará também devastado, além da ameaça de devastação política, com o fim da democracia, e da devastação econômica, com a manutenção do modelo neoliberal. O Brasil continuará devastado socialmente, com a manutenção deste modelo econômico neoliberal. Haja vista que ele é, desde 1990, o grande responsável por levar o Brasil à bancarrota econômica e à devastação social da grande maioria de sua população. A devastação social continuará no Brasil, com Bolsonaro no poder e com qualquer dos demais candidatos de oposição, se forem eleitos, porque nenhum deles terá força suficiente, inclusive no parlamento, para promover uma ruptura com o modelo econômico neoliberal e com o capital internacional responsáveis pelo desastre econômico e social existente no país. O Lula tentou compensar, digamos assim, as concessões, isso em 2002. Ele adotou como medida de compensação, pelo fato de ter concedido concessões ao capitalismo, ao capital, ao mercado. Ele criou o programa de transferência de renda Bolsa Família. Programa este que contribuiu em grande medida para amenizar a grave situação social da população brasileira. Além de ter também desenvolvido outros programas sociais, como, por exemplo, em educação, com a adoção do chamado ProUni e FIES, no sentido de proporcionar as condições para que as populações pobres tivessem acesso a universidades. Mas isto não será suficiente para amenizar a grave situação em que o país se encontra. Sobretudo, reduzir drasticamente o desemprego existente no país. A única condição para reduzir o desemprego, reduzir drasticamente o desemprego no país, é o de promover uma ruptura com o modelo econômico neoliberal. E ele é que é o responsável por essa situação que está posta no momento no nosso país. A prática vem demonstrando a inviabilidade do modelo econômico neoliberal no Brasil. É um modelo fracassado desde que foi implantado em 1990, com taxas de crescimento, considerando a média do crescimento econômico de todo esse período, são taxas próximas de zero. Tá certo? Taxa de crescimento, quer dizer, taxa de crescimento de 1, 2, 3%. E esta prática, ela vem demonstrando sua inviabilidade, a inviabilidade do modelo econômico neoliberal, inaugurado pelo presidente Fernando Collor em 1990 e mantido pelos presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. A estagflação atual, a acentuada desindustrialização do país, a insolvência da União, Estados e municípios, a elevação desmesurada da dívida pública federal, a falência generalizada de empresas, que aconteceu, sobretudo, a partir de 2016, e o desemprego em massa, que coloca praticamente 30% da população brasileira subutilizada,
demonstram a inviabilidade do modelo neoliberal implantado no país. A solução para os problemas econômicos e sociais do Brasil requer a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia brasileira, que permitiria fazer com que o Brasil assumisse os rumos de seu destino. E o Brasil não abdicou. Os governos brasileiros de 1990 para cá, os governos abdicaram deste seu papel de ditar os rumos do destino da economia, da nossa sociedade. Então, eu defendo a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva da economia brasileira. E quando eu falo em abertura seletiva, eu defendo a tese de que o país deve manter, claro, relações comerciais com todos os países do mundo, mas de tal maneira que essas relações elas sejam vantajosas para o país e não sejam desvantajosas como ocorre atualmente. Porque o que aconteceu é que com o modelo neoliberal houve uma abertura desmesurada do mercado brasileiro, que possibilitou a entrada, a invasão, vamos dizer assim, do capital internacional, que praticamente destruiu boa parte das empresas brasileiras que não tinham capacidade de competir com elas. E, além disso, permitiu a entrada de produtos importados de baixo custo que inviabilizaram muitas indústrias do nosso país, a tal ponto que isso levou a um processo de desindustrialização que o Brasil havia alcançado na década de 80, na ordem de 30% do PIB, para hoje nós chegamos a um nível da ordem de 5%, que é a participação da indústria brasileira na formação da riqueza nacional. Então, como eu disse, é necessário que haja essa ruptura com relação ao modelo econômico neoliberal e seja adotado o modelo econômico nacional desenvolvimentista. O fracasso do neoliberalismo no Brasil e no mundo não recomenda a eleição de candidatos à presidência da República e de parlamentares que insistem em manter o modelo econômico neoliberal, que contribuiu para o desastre econômico e social em que se debate a nação brasileira. Os candidatos com programas neoliberais devem ser repelidos pelos verdadeiros democratas, humanistas e patriotas brasileiros. Precisamos varrer do Congresso Nacional os parlamentares que defendem esse modelo econômico neoliberal. Precisamos eleger candidatos que estejam comprometidos com a democracia, com as teses humanistas e também que estejam comprometidos com o processo de desenvolvimento da economia brasileira em novas bases. A adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia exigiria, observe bem para esse detalhe, exigiria que o Estado brasileiro passasse a exercer o comando efetivo da economia do Brasil, cujos governos abdicaram desse papel desde 1990, favorecendo as forças do mercado. A história econômica do Brasil mostra que toda vez que o país alcançou expressivo desenvolvimento socioeconômico, e isto eu tenho dados, inclusive já fiz vídeos abordando esse tema, eu quero dizer que a história econômica do Brasil mostra que toda vez que o país alcançou expressivo desenvolvimento socioeconômico, o Estado Nacional Brasileiro foi o grande protagonista
como ocorreu com o nacional desenvolvimentismo na era Vargas e durante os governos de Juscelino Kubitschek e dos governos militares pós-1964. Até os governos militares da ditadura implantada em 1964 adotaram este modelo nacional desenvolvimentista. Neste período, os governos brasileiros planejavam a economia, serve bem para isso, de acordo com o modelo keynesiano, que defende que o Estado atue como um agente ativo na promoção do desenvolvimento econômico, contra a recessão e alta no desemprego, que é o oposto do modelo econômico neoliberal existente no Brasil. Serve bem, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, que é uma figura absurdamente incapaz de propor algo de positivo para o desenvolvimento do país. E ele é incapaz de propor algo de positivo simplesmente porque ele é um fundamentalista do neoliberalismo, que foi abraçado pelo governo Bolsonaro. Pelo que acabamos de expor, a democracia, a economia e o povo brasileiro poderão ter seus futuros comprometidos gravemente. Porque muito dificilmente nós teremos um presidente da República que adote o modelo nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia brasileira, se não houverem acontecimentos que façam com que esta tendência desapareça. Eu diria que só haveria uma solução que entendo de difícil realização para evitar o cenário catastrófico em relação ao futuro, que seria o de eleger o futuro presidente da República, que reúna em torno de si todas as forças políticas comprometidas com a efetiva solução para os problemas nacionais, tanto ao nível do parlamento quanto da sociedade civil, visando a implantação de um governo de salvação nacional. A situação do país é tão grave que está a exigir esse governo de salvação nacional. Esta situação deveria ser construída antes das próximas eleições. Não é esperar que o futuro presidente seja eleito nesse processo, daí implante o governo de salvação nacional, que não conseguirá implantar. A preliminar para a implantação do governo de salvação nacional é o de que antes das eleições renunciem às suas candidaturas. Os candidatos a presidentes da República, em oposição a Jair Bolsonaro, renunciem às suas candidaturas para oferecer seu apoio a um nome que seja capaz de congregar as forças políticas comprometidas com a efetiva solução dos problemas nacionais, com base em um programa comum de governo que contempla a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista e a defesa da democracia. É assim que eu entendo que possa ser construído um governo de salvação nacional. Isso tem que ser feito antes das eleições, com a escolha de um candidato que congregue a todos. O argumento para convencer os candidatos de oposição a Bolsonaro é o de que seus futuros políticos estariam comprometidos com a ditadura bolsonarista. Se não houver esse esforço de congregar a todos em torno de um candidato único para enfrentar o Bolsonaro e vencer no primeiro turno das eleições. Não esperar um segundo turno. Ainda há tempo para que um programa comum de governo seja elaborado e seja escolhido um candidato agregador das forças de oposição a Jair Bolsonaro para construir um governo de salvação nacional que o Brasil precisa para que a democracia e o progresso econômico e social do país
não sejam comprometidos. Para que isso aconteça, seria imprescindível. E aí, a observação que eu gostaria de fazer é que, para que isso aconteça, seria imprescindível a mobilização da sociedade civil organizada para impedir que a concretização das ameaças da implantação de uma ditadura bolsonarista no Brasil e a ampliação da devastação econômica e social em curso sejam concretizadas no sentido de pressionar os candidatos à presidência da República, aos partidos políticos, no sentido de construir uma candidatura única para enfrentar Bolsonaro e constituir um governo de salvação nacional. Então esta, meus amigos, é a minha visão a respeito dos problemas que o país enfrenta. Problemas políticos se agravaram na semana passada. Estamos hoje no dia 23 de abril. Então, na semana passada, com o decreto de Bolsonaro, indultando o deputado Daniel Silveira da pena imposta pelo STF, isto é um fato grave. E sinaliza no sentido de que ele será capaz de tudo para ser apeado no poder. Fica, portanto, meus amigos, esta reflexão para suas análises e conclusões. Espero que nossa proposta ela seja levada ao conhecimento do mundo político, a fim de que nós possamos evitar que esse cenário catastrófico que se desenha para o futuro do país aconteça. Meu abraço fraternal para todos.